Questão 40 dessa prova de primeira fase da US 2023.1, uma questão de termologia sobre fluxo de calor. Vamos à leitura da questão. Com as frequentes reduções de temperatura no sul do Brasil, consumidores passam a procurar por aquecedores elétricos. Dentre os diversos modelos de aquecedores disponíveis, destacam-se os termoventiladores cerâmicos ou halógenos. De modo a manter um ambiente aquecido a 20 graus Celsius, um consumidor faz uso de um aquecedor elétrico de 2.000 watts. Suponha que a temperatura é uniforme através de toda a sala e que o calor é cedido para o meio exterior unicamente devido à presença de uma janela de vidro de 1 metro quadrado e de 10 milímetros de espessura. Sabendo que o vidro apresenta uma condutividade térmica típica de 0,2 calorias por segundo grau Celsius vezes metros, e que, para efeito de cálculo, uma caloria é igual a 4 joules, a temperatura no meio exterior à sala em graus Celsius é. Então, pessoal, a situação é exatamente essa. Nós temos uma janela por onde vai fluir o calor de dentro da casa, já que aqui dentro tem um aquecedor elétrico que está cedendo calor, né? Uma quantidade de calor. E o meio externo está uma temperatura mais baixa, então o calor vai fluir de dentro para fora, aqui para o meio externo. Nós queremos calcular essa temperatura aqui, T2, do meio externo, certo? Então, nós temos essa janela de área A e de espessura E. Como é que a gente faz para calcular isso daí? A gente vai utilizar a relação do fluxo de calor. Esse fluxo de calor, aqui através da janela, é igual à constante de condutividade térmica, K, vezes a área da janela. Quanto maior essa área da janela, maior será o fluxo de calor através dela. Também esse fluxo é diretamente proporcional à variação de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura entre o meio interior e o meio exterior, maior será esse fluxo. E ele é inversamente proporcional à espessura da janela. Então, quanto maior essa espessura da janela for, menor será o fluxo de calor. Beleza. Fluxo de calor é uma quantidade de calor que está passando pela janela durante um certo intervalo de tempo. Então, vamos substituir fluxo por isso daqui, que é igual a K vezes a área vezes a variação de temperatura dividido pela espessura. No entanto, nós falamos aqui, a questão falou sobre um aquecedor de potência de 2.000 watts. Potência térmica, pessoal, é igual à quantidade de calor sobre o tempo, certo? Então, nós vamos tirar daqui que essa quantidade de calor aqui no interior da casa que vem através do aquecedor é igual à potência do aquecedor vezes a variação do tempo. Vamos substituir isso aqui, tá? No lugar dessa quantidade de calor, vamos colocar a potência do aquecedor vezes a variação do tempo dividido pela variação do tempo igual a quantidade, a condutividade vezes a área vezes a variação de temperatura dividido aqui pela espessura. Opa! Vamos cancelar aqui essa variação do tempo com essa variação do tempo. Vamos ficar apenas com a potência do aquecedor aqui do lado esquerdo. Como nós queremos calcular essa temperatura no meio exterior e ela está aqui dentro da variação da temperatura, vamos isolar essa variação da temperatura. Vamos pegar aqui a espessura, levar multiplicando e a constante de condutividade e a área levar dividindo. Então vai ficar assim, ó, variação, opa, vermelho não. Vamos pegar aqui, ó, variação da temperatura vai ser igual, aqui eu vou passar aqui, ó, vai ficar a potência do aquecedor vezes a espessura e aqui embaixo vai ficar a condutividade vezes a área. Lembre-se que a variação de temperatura é a temperatura maior, que é de dentro da casa, T1, menos a temperatura menor, que é no meio exterior, T2, e isso é igual a potência vezes a espessura dividido por K vezes a área. Tô na frente de vocês? Tô não. Muito bem. Organizando isso daqui, nós queremos encontrar o T2.
Então, leva o T2 para o lado direito, traz isso daqui para o lado esquerdo negativo. Então, quem é T2? Ó, vou botar bem aqui. A temperatura no meio exterior vai ser a temperatura no meio interior, dentro da casa, menos a potência do aquecedor, a espessura da janela, a condutividade aí do vidro, vezes a área. Agora a gente vai substituir os valores. Vamos lá, substituindo os valores, ó. Essa temperatura no meio exterior vai ser igual. Temperatura no interior da casa, 20 graus Celsius. Então, coloque aqui 20 menos a potência do aquecedor, 2.000 watts. Coloque aqui 2.000. Quanto é a espessura? A espessura é de 10 milímetros. Cuidado, não utilize milímetros, utilize metros. Então, 10 milímetros, transformando para metros, é o mesmo que dividir por 1.000, que é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Que aí, quando você pega aqui esse outro zero, né? Então, vai ficar, ó, pegando a vírgula aqui, voltando uma casa decimal, soma mais um aqui no expoente, fazer passo a passo bem direitinho, para vocês entenderem, tá? Então, vai ficar apenas o 10 elevado a menos 2 metros. Então, multiplica aqui por 10 elevado a menos 2 metros. Tudo isso dividido pela condutividade, que é quanto? 0,2. Mas olha o detalhe, está em calorias. Você precisa deixar na unidade de sistema internacional, que é joules. Como uma caloria é igual a 4 joules, multiplicando, vai dar 0,8. Então, 0,8 joules por segundo, graus Celsius por metros. Vezes a área, que é 1 metro quadrado. Então, 1 já está aqui no sistema internacional. Beleza. Veja bem, ó. 2.000 vezes 10 elevado a menos 2 dá 20. 20 dividido por 0,8 dá 25. Então, a temperatura no meio exterior vai ser igual a 20 menos 25. E você vai encontrar que a temperatura no meio exterior é de menos 5 graus Celsius. Item correto é o item A. Uma questão aí muito boa de termologia para a UES. Se você quer aprender física e arrasar na prova da UES, então eu convido você a visitar o meu site, Professor Luan Ângelo. Olha só, aqui ó, Professor Luan Ângelo, tá vendo? Fisicaluan.com. Você vai encontrar aqui em provas UES todas as edições das provas anteriores da UES que eu estou atualizando, como por exemplo o UES 2023.2, e aqui você encontra todas as questões de primeira e de segunda fase resolvidas em vídeo. É só clicar em qualquer uma das questões que você será direcionado para a resolução em vídeo aqui no YouTube, beleza? Você também pode baixar as provas de primeira fase e de segunda e os gabaritos oficiais preliminar da UES da primeira e da segunda fase. Também, aqui em cursos UES, você pode conferir os meus cursos online direcionados especificamente para a UES. Esses cursos são feitos em módulo e aí você pode, por exemplo, estudar por módulo, como o módulo que mais cai, o assunto que mais cai na prova da UES. Beleza? Então, visite o meu site, estude pela resolução das questões gratuitamente. Você tem todas as questões de primeira e segunda fase dos vestibulares anteriores da UES muito bem organizadas. Vamos para a próxima questão? Bora lá!